Olá, meu querido! Satisfação ter você aqui conosco para mais um vídeo da nossa série O Encontro. E hoje nós queremos falar com o encontro com o amor de Deus. Eu tenho certeza que você vai desfrutar de grandes revelações comigo aqui hoje. Você vai investir alguns minutinhos da sua vida, mas vai fazer uma diferença muito grande para você obter resultados e êxito que talvez você ainda não tenha experimentado. Nós estamos aí com essa série, já fizemos vários vídeos com temas diferentes. Falamos, por exemplo, sobre sonhos. E se você quiser acessar, por favor, procure aí no nosso canal e já se inscreva se você não é inscrito. Já comente aí, já salve ele em algum lugar, envie para alguém, para que a gente possa alcançar mais pessoas. Então, nós falamos aqui sobre os sonhos e a forma como eles nos alavancam, a forma como os sonhos interagem conosco e a visão que precisamos ter, a visão correta que precisamos ter para alcançar os sonhos de Deus na nossa vida. Falamos também sobre a cura da alma, sobre cura de traumas e de feridas emocionais. Qual o caminho, melhor caminho de Deus para que você possa ter a conclusão do passado e obter a paz que vem do alto, a paz que vem de Deus. E nessa oportunidade, nesse vídeo, nós comentamos sobre dois aspectos. Um deles nós vamos desenvolver melhor hoje. Nós falamos sobre o perdão e falamos também sobre o amor de Deus. E naquela oportunidade nós comentamos que esses dois ingredientes eram necessários para que você pudesse obter e conquistar a paz. Hoje, especificamente, nós queremos falar sobre o segundo item, o amor de Deus. Então, como é, na verdade, ter um encontro com esse amor? Será que esse amor, ele é o amor como o do homem? Ou será que ele é, o amor de Deus é diferente? Eu quero te convidar a ficar comigo e aprender um pouco mais sobre isso. Mas eu quero deixar aqui registrado para você que só iremos de verdade sermos sarados, ou seja, termos a conclusão daquelas coisas que nos incomodam do passado, sermos sarados diante desse amor, o amor divino. Só vamos poder crescer de verdade, encontrar plenitude, sermos resolvidos, maduros, homens e mulheres de verdade, com o conhecimento do amor de Deus. Ter avanço na vida e entrar na plenitude daquilo que Deus planejou para nós tem de fato muito a ver com o conhecimento de Deus. E conhecer Deus é conhecer o amor de Deus, porque a Bíblia nos diz que Deus é amor. Então, quando compreendemos sobre o amor de Deus, coisas acontecem, fenômenos internos acontecem e nos trazem realidades superiores às realidades que vivemos. Então, a experiência de conhecer como este amor funciona é a proposta que eu tenho para você hoje. Conseguir perceber, sentir esse amor divino é um item fundamental. Então, eu quero te dizer que nós precisamos aprender sobre o amor de Deus e é por isso que você está aqui hoje comigo. E eu quero te incentivar a ficar até o final, porque eu quero compartilhar chaves importantíssimas para você. E uma delas eu vou te entregar agora, imediatamente. A grande diferença quando falamos do amor divino, do amor de Deus, é que ele possui um conteúdo que a Bíblia fala que o amor de Deus não busca o seu próprio interesse. Lá em 1 Coríntios 13, 5, está descrito lá essa importante característica do amor de Deus. E muitas vezes nós confundimos
essa experiência maravilhosa que Deus tem para nós com experiências negativas que tivemos, com decepções, com frustrações, quando nos relacionamos com pessoas e essas pessoas elas não têm a capacidade de expressar um amor que não seja do ponto de vista humano. Ou seja, o amor humano, ele busca o seu interesse. O amor humano, o afeto, o mesmo carinho, ele tem ali um conteúdo humano. E isso muitas vezes nos deixa numa situação vulnerável. Mas Deus quer te fazer pleno. Porque quando nós carecemos, quando nós precisamos de algo e recebemos aquilo em conta-gotas, na verdade faz mais mal do que bem. E a Bíblia fala que Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Significa ter esse amor de Deus em profusão, em abundância. Então Deus, ele manifestou esse amor na pessoa do seu Filho, Jesus. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele estava ali fazendo isso, demonstrando o amor de Deus por mim e por você. É claro que eu vou explicar melhor adiante sobre isso, mas eu quero pontuar agora que Jesus morreu porque Deus considerou você muito importante, ao ponto dele entregar o seu próprio filho para que ele pudesse ter você próximo a ele. Ele pudesse atraí-lo através do amor. Jesus considerou sua vida de suma importância ao ponto de entregar a vida do próprio Filho. Deus deseja você perto dele, meu querido. Deus deseja manifestar esse amor dele por você. Então, a verdadeira experiência com Deus é a experiência de conhecer Cristo. É a experiência de, em Cristo Jesus, eu entender, eu compreender, eu ver tudo aquilo que tudo aquilo que eu sou para Deus. E essa experiência, ela é resgatadora. Essa experiência é aquela que nós falamos para você no vídeo passado, que ela é cura. Ela é um remédio para mim e para você. E aí não se trata de um conhecimento intelectual apenas. Se trata de uma experiência espiritual. Então, a verdadeira experiência com Deus está em Cristo Jesus. É claro que essa obra que Jesus fez na cruz, ela não foi humana. Ela foi uma obra divina. Ela foi uma obra que Deus planejou para que você pudesse hoje experimentar algo da parte de Deus. Eu penso que você já está experimentando esse algo da parte de Deus. Porque Jesus, ele é a expressão máxima do amor de Deus por você, do amor de Deus por mim. Então, nós estamos acostumados a entrar em contato com as religiões, com as filosofias, mas qual é, na verdade, o foco dessas religiões, dessas filosofias? Nós não sabemos, mas o foco de Deus é você. Deus enviou Jesus ao mundo para resgatar aquele que se havia perdido. Por quê? Porque Deus é um pai que quer ter muitos filhos e eu quero te ensinar o caminho de experimentar esse amor e viver esse amor, não simplesmente como se querendo ser melhor do que alguém ou querendo parecer mais importante do que alguém, mas tendo a experiência genuína de ser uma pessoa completa, plena, uma pessoa capaz de fazer a diferença. E isso se faz com o conhecimento do amor de Deus. Então, o que faz a diferença é o amor de Deus em Cristo nas nossas vidas e nos torna plenos, nos torna cheios, nos torna capazes de enfrentar desafios com uma motivação sobrenatural. A motivação de quem é amado, a motivação de quem é reconhecido, a motivação de quem é desejado
Deus, ele expressou isso a Jesus, dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer." E em Cristo Jesus você pode também receber essa fala de Deus. Não se trata de um ritual, de uma ritualística, porque regras não transformam pessoas. Então, às vezes as pessoas falam: "Não, mas eu não mato, eu não roubo, eu não fumo, eu não faço, eu não aconteço." Não se trata disso, não se trata de fazer, se trata de ser amado, ter a consciência de que se é amado. Isso é cristianismo. Isso é relacionamento com Deus. Não é uma filosofia, é amor de verdade. O que é isso, pastor? Deus considerou você tão importante que deu a vida do próprio filho dele para que você pudesse ter vida em abundância. Então entenda a diferença. O amor humano, na maioria das vezes, ele pensa em si mesmo, de alguma maneira, menos ou mais. Então, às vezes as pessoas dão algo, mas elas esperam alguma coisa em troca. Deus deu algo sem esperar absolutamente nada em troca. Ele deu a vida do seu filho sem fazer barganha, sem entender que você seria obrigado a retribuir. Então, João 3,16 fala que Deus deu o seu filho sem querer nada em troca. Deus deu por amor. Então, amor de verdade é esse, de quem dá aquilo que é mais importante e é mais caro para si. Jesus é a pérola do universo, a coisa mais importante do universo. E Deus o entregou ao favor da sua vida. E você vai entender pelo princípio da substituição. Então a Bíblia fala que a alma que pecar, essa morrerá. Então, em Cristo Jesus, na morte de Cristo, Deus nos fez inocentes perante os olhos de Deus, no sentido de que Deus fez Jesus pecado, para que pudesse nos fazer a justiça dele em Cristo Jesus. Então houve uma substituição. Jesus tomou o lugar do homem para que o homem pudesse ter os seus pecados perdoados e ter a culpabilidade retirada. Não é a consequência, mas é a culpa. Então, na medida que é retirado a culpa, você então se torna livre, você não tem mais nenhuma dívida para pagar. Agora você pode se relacionar com Deus nas medidas de Cristo. Se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é um momento que você pode fazer. Você pode dizer breves palavras para Deus, no sentido de que eu reconheço Jesus como Salvador. E eu quero que a minha vida seja transformada pelo conhecimento de Cristo. Então, lá em Efésios 3, 17 e 19, diz assim: "E assim habite Cristo no vosso coração." Então, você abre a porta do seu coração para que Cristo possa entrar, no sentido de que Cristo e a sua palavra são um só, para que a palavra de Deus possa penetrar fundo em você e que ela possa fazer uma diferença na medida que você experimenta mais e mais dessa importância, dessa relevância, dessa significância de ser para Deus. Sabe, você que está me ouvindo, quando você tem a consciência do valor intrínseco que Deus deu para a sua vida, você se torna cheio de ousadia. A pessoa que tinha feridas emocionais, que tinha dúvidas no seu coração, ela passa então a ter cura, ela passa então a ter segurança. É isso que o amor de Deus faz. É isso que a consciência de que eu sou livre e liberto por Cristo Jesus me torna. Então, Efésios 3, ele fala que habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que significa isso pela fé? Significa que a fé é uma confiança, uma segurança, uma certeza que ela manifesta na minha vida através da revelação, através da compreensão, do entendimento
que você está tendo hoje, essa confiança, ela brota no seu ser para que você possa receber a palavra de Deus em ti implantada. Então, habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. É isso que Deus tem para mim e para você. Esse alicerce, como dos construtores, quando colocam aquelas vigas, aqueles baldrames, aquelas estruturas de engenharia, de arquitetura, para que possa ser aquele prédio levantado em cima daquele fundamento. Então, a sua vida, ela é construída em cima de um fundamento firme e sólido. O Senhor me ama e Ele é capaz de fazer coisas impensáveis, inusitadas, porque eu sou amado. Ele pode fazer coisas por mim. Então, agora eu me torno arraigado. O que significa isso? Eu me torno com raízes espirituais, de tal maneira que não são ventos que vão me tirar da rota, não são intempéries que vão agora me fazer sucumbir, porque eu estou arraigado e alicerçado aonde? A Bíblia fala em amor. Então, e depois a Bíblia diz, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Esse é o meu ponto. Nós podemos ter a plenitude existencial, a plenitude relacional, quando temos a fé que esse amor, ele é uma realidade. É claro que eu vou explicar melhor para você e vou destrinchar melhor esse caminho que se chama Cristo. Mas por hora eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. Nós somente podemos ser plenos se pudermos entender, conhecer e desfrutar e experimentar do amor de Deus. Então a Bíblia fala que esse amor que excede ao entendimento, ele pode ser entendido, ele pode ser então adquirido, ele pode ser assumido, esse amor. E nós seremos então tomados de algo que é a plenitude. Então somos sarados, somos curados, somos prosperados por esse amor. Agora eu quero tomar mais breves minutos somente para falar sobre um item, a profundidade desse amor. Então, a Bíblia fala que existem alicerces, mas que esses alicerces, eles têm largura, comprimento, altura e profundidade. Mas hoje eu quero falar somente da profundidade desse amor. E a profundidade desse amor é a graça de Deus. É tão profundo que vai muito mais além do que nós possamos imaginar. Então eu quero te contar a história de um menino, para que você entenda o que esse amor faz por mim e por você. Como o amor de Deus, ele vai muito além daquilo que eu entendo sobre ser amado, daquilo que eu entendo humanamente sobre ser importante, sobre ser prosperado. Então, para que você possa desfrutar desse amor, é importante você entender a profundidade desse amor. Aonde Deus foi para te resgatar, para te prosperar, para te abençoar. É preciso entender, então, sobre a graça de Deus. Então, nós humanos entendemos muito da justiça e às vezes entendemos da misericórdia, mas nós não entendemos como o amor de Deus é gracioso. E a graça de Deus, ela só pode ser entendida na perspectiva do entendimento do seu amor por mim e por você. Então, eu quero te contar essa história de um jovem que queria muito dirigir. E aí, de repente, ele se vê
na garagem com a chave do carro do seu pai. Ele abre a garagem, utiliza a chave da partida no carro e sai com esse carro. Então, naquela ânsia de aprender a dirigir, esse jovem vai bater no muro do vizinho. E ele acelera com tanta força que ele dá uma pancada e derruba o muro. Então, o vizinho, no final de semana lá, tal, vê o seu muro derrubado, ele sai e dá de cara com aquele menino assustado no volante daquele carro do seu pai. Então, há 3 maneiras que eu quero te dizer que alguém pode dar uma resposta para isso. Então, aquele vizinho que foi lesado, ele pode dizer o seguinte: bom, agora você vai apanhar do seu pai. Seu pai nunca mais vai confiar em você. Seu pai vai pagar o carro. Seu pai vai pagar o meu muro. Aqui, o seu muro caiu no meu jardim. Eu fiz uma textura nesse muro, né? Tudo isso precisa ser indenizado. E isso é justo. E está certo. É assim que a justiça funciona. Ou, por exemplo, nós vamos falar agora de misericórdia. O vizinho pode olhar e falar assim: eu sei que você não tem dinheiro mesmo, né, para arcar com o meu prejuízo. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou ficar aqui com o prejuízo do muro e você vai ficar aí com o prejuízo do carro. Então, nós confundimos muitas vezes o amor de Deus, a graça de Deus com a misericórdia. Mas a graça de Deus é algo que nós não merecemos. E é preciso entender a graça de Deus para que você possa ser pleno, para que você possa desfrutar do plano perfeito de Deus. É preciso entender o amor de Deus. Então, o amor de Deus o leva a ser gracioso com seus filhos, a fazer coisas que os seus filhos não esperam, por amor, simplesmente por amor. Então, nós confundimos às vezes amor com misericórdia. E isso é misericórdia. Ou seja, eu não vou cobrar de você aquilo que você é culpado. Eu não vou cobrar. Você fica com o seu prejuízo e eu fico com o meu. Mas Deus, ele pagou o prejuízo do pecado nas nossas vidas, com a vida do seu filho. E é o pecado que nos afasta de Deus. Pecado é errar o alvo. Pecado é a autossuficiência. O afastamento de Deus por achar que ele está longe, ou por entender erroneamente que Deus não se preocupa. Então, o pecado é se afastar de Deus, errar o alvo. Mas Deus quer te mostrar a graça dele neste dia, nesta hora. Então, como se processaria, como se processa esse amor de Deus que o leva a ser gracioso, a nos dar um favor que nós não merecemos? Então, a graça de Deus estende a vida abundante em Cristo Jesus, onde ele tomou o lugar que era meu e ele assumiu aquele lugar, pagando a dívida que me era contrária, para que eu pudesse hoje ser livre e liberto. Então, como funciona isso? Então, nesse exemplo do jovem que bateu o carro do pai contra o muro do vizinho, o vizinho, sendo gracioso, então ele socorre o rapaz. Ele consola, ele cuida, ele faz ali aqueles primeiros socorros, atendendo aquela necessidade daquele rapaz que é culpado de fato, que bateu o carro de fato. Mas ele não está olhando para isso. Ele está agindo com amor. Então ele vai, né, e fala para o garoto: olha, eu vou ajudar você a contar para o seu pai. E aí, quando você for contar para o seu pai, eu vou dizer que eu mesmo vou consertar o carro. Vou consertar o muro. E significa que eu vou te ajudar a cobrir o prejuízo que você causou para mim
e para o seu pai, consertando o muro e consertando o carro. Então, e eu também quero ir mais além. Eu quero financiar a sua carta de motorista. Significa, meu irmão, que aquele rapaz está experimentando o quê? Um amor que ele não merece. Um amor que vem de algum lugar que ele não entende. Não é só misericórdia. Isso está indo muito mais além. Essa experiência de Cristo na cruz por mim e por você. Então agora, aquele dono daquela casa que teve o muro derrubado pela ação imprudente, inconsequente do garoto, ele está se propondo a tirar a carta de motorista desse garoto. Talvez você esteja me ouvindo e achando, mas isso é absurdo, é impossível. Pois é, o amor de Deus, ele transcende, ele vai além da compreensão humana. E é isso que nos dá segurança, é isso que nos dá conforto, é isso que nos dá ousadia. Mas aquele homem não para aí. Ele fala o seguinte: quando você tiver uma carta de motorista, eu vou te dar um carro para que você possa dirigir com segurança. Isso é graça. Essa é a profundidade deste amor. A profundidade do amor de Deus é a graça de Deus. Agora eu te disse que aconteceu um fenômeno na cruz. Que fenômeno é esse? Foi a substituição. Nós não éramos justos, mas justos ficamos, porque nós fomos justificados. E as bênçãos, elas correm atrás do justo, o justo Jesus, que habita no coração de cada um que o recebeu pela fé, que recebeu pela confiança, de que isso se tornou real para você agora, se tornou real para mim agora. E eu posso sair daqui desse vídeo já experimentando esse amor indizível. E onde ele se encontra? Na Bíblia. A Bíblia nos mostra e nos ensina sobre andar nessa trajetória de experimentar o amor de Deus e viver uma vida diferente que vale a pena. E eu quero te contar outra história para que você entenda como aconteceu essa substituição de Cristo por nós naquela cruz. Então Deus se colocou no nosso lugar. Cristo nos substituiu. É isso que eu quero dizer. Então vou contar essa história para você. Havia uma cidade lá na Europa onde não se podia trafegar em uma determinada velocidade perto de um determinado hospital. E aí um jovem de moto, ele ultrapassa aquela velocidade nas ruas próximas àquele hospital. E aí ele é autuado em flagrante, e é levado à presença do juiz, para que o juiz possa então expedir a sentença. E aquele juiz, diante daquele policial, ele precisa dar uma sentença. Porque afinal de contas, aquele rapaz, ele transgrediu a lei, ele pecou. Ele errou ao trafegar numa velocidade superior à permitida. E ele precisa, de fato, pagar por aquela transgressão, a multa. Então o juiz, ele vai e aplica aquela multa àquele jovem. Mas imediatamente, moto contínuo, o juiz tira a sua toga, aquela vestimenta de juiz, né? Ele tira, sai da sua cadeira de magistrado, entra na frente do meirinho lá, do oficial de justiça, abre a sua carteira e paga aquela multa. E aí todo mundo fica sem entender. Ora, se cada pessoa que trouxermos aqui para receber a multa o juiz pagar, o que vai acontecer? Mas o que essas pessoas não sabiam? É que esse juiz é o pai daquele rapaz transgressor. E ele se propõe então a pagar para ele ou por ele, para que ele possa sair liberto, pelo amor que ele tem.
Então, veja, por um lado, esse juiz precisa aplicar essa multa. Por outro lado, ele é o pai, então ele precisa também pagar por causa do seu amor. Ele não quer ver aquele garoto em maus lençóis. Então ele resolve pagar pelo amor de pai. E ele de fato, ele integraliza aquele pagamento e aquele jovem sai livre daquela sessão. Jesus, então, ele é esse juiz. E ele tem diante de si a justiça de Deus e a graça de Deus. Como ele resolve essas duas coisas ao seu favor? Ele então envia Jesus para pagar aquilo que o homem, a humanidade, merecia. E agora, de tal maneira que se os pecados forem levantados de novo, acontece uma coisa chamada em direito bis in idem, que é você pagar a mesma coisa duas vezes. Na verdade, já foi pago, a culpa já saiu. E você pode se relacionar com o Pai na qualidade do inocente Jesus, com liberdade. Você pode se achegar a Deus e pedir e receber dele a provisão. Agora você pode perguntar o seguinte: mas e a consequência? A consequência ninguém tira. De fato, a consequência do erro daquele jovem foi um muro destruído. Esse muro, ele está lá, caído. E essa é a consequência. Mas Deus, ele quer cobrir o homem. A Bíblia fala que o amor cobre multidões de pecado. Então Deus quer cobrir, quer dar o suprimento para que ao invés do homem se tornar deprimido, depressivo, triste, derrotado, ele possa ser prosperado, ele possa ser atendido. Então, por isso que a expressão máxima do amor de Deus por você aconteceu naquela cruz. E é por isso que nós só iremos crescer de verdade, ser plenos e sarados e resolvidos e maduros e ter esse avanço que Deus tanto quer quando nós recebemos esse amor que é Jesus no nosso coração, que é a palavra viva no nosso coração. E eu quero fazer um apelo para você agora. Você agora compreendeu a profundidade do amor de Deus, que é a graça. E se você quiser, você pode ter agora uma experiência de encontro com esse amor verdadeiro. Basta você reclinar a sua cabeça e repetir comigo: Jesus, eu te peço, entra agora no meu coração. Eu te reconheço como único Senhor e Salvador. E eu entrego a minha vida nas suas mãos, para que o Senhor possa fazer a diferença com o seu amor. Escreve meu nome no livro da vida, que eu tenha a vida eterna para desfrutar contigo desse amor maravilhoso eternamente. Se você repetiu comigo essa breve oração, saiba que uma experiência espiritual aconteceu com você. E saiba que você agora tem a ousadia, a liberdade de viver o grande amor de Deus e o plano de Deus para a sua vida. Eu gostaria que você deixasse aí nos comentários desse vídeo a experiência que você teve, a visão que você teve. Se você teve uma nova visão, gostaria que você deixasse nos comentários essa nova visão que você teve. Eu gostaria também que você nos procurasse, para que você pudesse ter oportunidades de crescimento. Se você está em São Paulo, você pode nos procurar e receber tudo aquilo que você precisa de Deus, para que você avance e conquiste espiritualmente. Não estamos falando de coisas naturais. Não estamos comparando coisas naturais a espirituais, não. Estamos dizendo que esse é um fenômeno espiritual de salvação que acaba de acontecer com você. Então, dito isso, eu quero te agradecer por estar comigo até agora. E eu quero te encorajar a se inscrever nesse canal, se você não é inscrito, a deixar os seus comentários, porque nós vamos marcar aí no sininho, né? Para que você possa receber as notificações a cada vídeo novo. E nós faremos
outros vídeos, outros podcasts a propósito desse tema, que é um grande tema edificador, o amor de Deus em Cristo Jesus. Muito obrigado, até a próxima vez, nos vemos em breve. Até logo!